domingo, posterior ao dia 12, hoje é dia 14, mas dia 12 foi o dia das crianças. Eu gostaria, nesse momento, de convidar a todos os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 8. João, capítulo 12, do verso 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. E Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa manhã, Senhor, que tu nos destes, por esse feriado, Senhor, que para muitos foi bom para descansar, para sair com a família, com os filhos. Queremos te agradecer, ó Pai, porque nós estamos aqui na tua casa para te louvar, para ouvir a tua palavra, Senhor, e para te seguir também. E pedimos que o teu Espírito Santo venha nos orientar nesta manhã, de tal forma, Senhor, que essa palavra que acabamos de ler seja muito prática em nossas vidas, possa, Senhor, nos orientar nas dificuldades e nas necessidades mais prementes, ó Pai. Queremos te agradecer por todos aqueles que já estão aqui presentes, por aqueles que ainda virão, Senhor, no culto à noite. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu povo que se reúne, Senhor, aqui nesse lugar. E, Senhor, abençoa, Senhor, de tal forma essa ministração, que, Senhor, essa palavra possa ser imprimida, Senhor, no nosso coração, para que nós nunca mais percamos de vista, Senhor, para que nunca mais nós a esqueçamos. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, nessa manhã eu quero falar a respeito de características de uma adoração verdadeira. Nós podemos ver nesta passagem um exemplo de uma mulher que expressa a sua adoração de uma forma tão impressionante que chama a atenção às pessoas que estão ao seu redor e que até hoje nós repetimos a maneira pela qual ela pôde adorar a Deus, ela pôde expressar seu louvor. Quando nós falamos a respeito de uma adoração verdadeira, em especial nesse texto, eu gostaria de que nós entendêssemos o seguinte. Existem mais de uma passagem de uma mulher que unge a Jesus Cristo com os seus cabelos ou com perfume. Em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36, no momento em que estavam reunidos alguns fariseus, uma mulher pecadora, nós não sabemos exatamente por que eles chamam essa mulher de pecadora, possivelmente poderia ser uma prostituta, chegou naquela refeição e ungiu aos pés do Senhor Jesus também. Essa mulher não é nomeada. Essa passagem que nós temos agora, que nós lemos, é a passagem sobre Maria. Essa Maria nós conhecemos, é a Maria de Betânia, é a Maria, irmã de Lázaro e de Marta. E ela não é a mesma mulher que ungiu ao Senhor Jesus na casa dos fariseus.
E essa mulher também, a gente não sabe por que cargas d'água deram o nome dessa mulher de Maria Madalena. E Maria Madalena não tem nada a ver com essa história. Aliás, até na história do cristianismo, Maria Madalena ficou como sendo aquela prostituta arrependida que se converteu. Mas em nenhum momento nas Escrituras, Maria Madalena é demonstrada como uma prostituta. Ela era uma pessoa que tinha 7 demônios, ela morava em Magdala, por isso o nome Maria Madalena, e foi uma discípula de Cristo Jesus, como esta Maria de Betânia também foi, como Marta foi também. E no caso de Maria Madalena, em especial, foi ela que foi até o túmulo de Jesus Cristo e pela primeira vez deu a notícia de que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então, para a gente resumir, nós temos esta Maria de Betânia que unge a Jesus, nós temos esta mulher que não temos o nome dela, que também unge aos pés de Jesus, que era uma pecadora, e temos a Maria Madalena, que é uma outra pessoa também, que não tem nada a ver com essas 3 histórias. Aliás, tem pessoas que juntaram todas as histórias, colocando Maria de Betânia como sendo Maria Madalena, e foi ela também a prostituta. Aí bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Então, vamos separar as coisas. O nome Maria era um nome muito comum. O nome Maria vem de Miriam. Para quem se lembra, Miriam era a irmã de Moisés. Moisés, quando levou o povo do Egito para Israel, no momento em que atravessou o Mar Vermelho, a irmã dele, chamada Miriam, tocou uma espécie de tamborim, um pandeiro, e começou a louvar a Deus pela passagem do Mar Vermelho. Então muitas filhas de Israel começaram a se chamar Miriam por causa disso. E algumas, na época de Jesus, o nome Miriam passou para Maria. Então o nome Maria era muito comum. E nós conhecemos muitas Marias na Bíblia. Maria, mãe de Jesus, Maria de Betânia, que é essa daqui, e Maria Madalena, que também nós já citamos. Qual é o contexto desta passagem? Maria, Marta e Lázaro moravam em Betânia. A palavra Betânia vem de um termo hebraico, é apenas uma transliteração da palavra Beit, que é casa, e a segunda palavra, que seria Tânia, seria Tâmaras. Então seria casa das Tâmaras. Essa localidade ficava próxima ao Monte das Oliveiras, e ali havia cerca de 1000 pessoas, era uma vila muito pequena. E nessa vila havia um casal, ou melhor, havia um lar com alguns irmãos que moravam nessa vila, que era justamente a família de Marta, Maria e Lázaro. Essa família era muito querida por Jesus. Jesus sempre que ia para Jerusalém, ele dormia na casa de Marta, Maria e Lázaro. Essa gente, a gente pode dizer que é uma gente querida, uma gente amável, que acolhia a Jesus e aos seus discípulos em suas andanças. Então a gente pode crer que essa casa deles não era uma casa pequena, deveria ser uma casa grande, porque quando Jesus Cristo ele andava, pelo menos 12 acompanhavam a ele. Então era uma casa onde todo mundo poderia ficar acolhido. Eu imagino como deveria ser esse acolhimento, imagino quem dormia junto nos quartos. Se a gente pudesse pensar nos dias de hoje, os comentários que se faziam durante a noite, as conversas que eram ditas, talvez, por que não, até as anedotas que eram contadas um pelo outro, porque sempre que existem 12 pessoas de diferentes lugares que se juntam numa caminhada, que se juntam numa jornada, toda noite é uma noite para a gente contar os casos, contar sobre a família, contar sobre o dia. E os casos em que Jesus Cristo também apresentava, deveriam ser muito pitorescos. Eu imagino, por exemplo, o Pedro comentando a respeito da cara que os fariseus faziam quando Jesus Cristo acabava por trazer uma palavra desconcertante. Quando Jesus Cristo também falava a respeito dos samaritanos, o comentário que eles deviam ter também, os samaritanos não eram muito queridos pelos judeus, ou nada queridos. Então todo esse ambiente, que é um ambiente muito familiar, um ambiente muito gostoso, era um ambiente que se tinha nessa casa. Então Jesus Cristo
Quando ele está indo lá em Jerusalém, ele vai em Jerusalém, prega, vai ao templo, ele cura os enfermos da cidade de Jerusalém, e quando está perto de dormir, ele volta com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e vão lá para a casa de Maria, Marta e Lázaro. Então essa jornada de Jesus, é esse o lugar em que Jesus ele fica quando passa a noite, quando vai dormir. Existe uma música que eu gostaria de até dizer para vocês, é uma música do Estênio Márcios, chama-se Alguém Como Eu. Essa música provavelmente foi composta pensando em Jesus Cristo dormindo numa casa. Talvez até por conta até dessa letra, por conta até dessa passagem de Marta, Maria e Lázaro, quando Jesus dormia na casa deles. E o Estênio, ele compôs a música dessa forma. Entra, mestre, descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela para a rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vai curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim. Fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu e levar-me puro junto a Deus. Eu imagino que a presença de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro trazia essa paz e trazia todo esse questionamento na cabeça dos três irmãos. E ainda mais sabendo que essa passagem ocorre, como já foi até pregado aqui na igreja há 2 domingos atrás, essa família era muito agradecida a Jesus, porque Lázaro tinha sido ressuscitado. Então a alegria deles de receber a Jesus era triplicada, porque ali estava uma pessoa que tinha abençoado e abençoado e muito a esta família. Queridos, a partir deste preâmbulo, vamos ver então as características de um adorador. Primeiro aspecto. Um adorador não perdia a oportunidade de estar perto do Senhor. Aliás, um adorador não perde esta oportunidade. Nós vemos em Maria que ela estava sempre próxima a Jesus. Quando Jesus chegava, Maria até se descuidava das questões da casa, se descuidava dos afazeres domésticos. Marta, por exemplo, até dava bronca em Maria. Falei, Maria, um monte de gente aqui, Jesus e os 12, Judas está reclamando um tempão aqui que não serviram café, e você aí só ouvindo a Jesus. E Maria tinha essa característica. Maria, quando recebia a Jesus, ela sempre ficava ali próxima, ouvindo tudo aquilo que Jesus Cristo ensinava. E é uma característica muito interessante, porque naquele tempo a mulher ainda tinha uma característica mais subalterna. A mulher, por exemplo, ela era dona do pai, ou melhor, ela era propriedade do pai, quando não era casada, quando solteira, e quando se casava, o marido comprava a mulher, dava o dote para o pai, e a mulher se tornava propriedade do marido. Então a mulher, ela ficava numa condição muito inferiorizada naquela sociedade. E quando Jesus Cristo estava ali, junto aos homens, ensinando a todos, Maria se colocava ali. Então Maria, que segundo as leis daquela época, ou o costume daquela época, as mulheres deveriam apenas servir, as mulheres deveriam apenas cuidar da casa e dos filhos. Maria não, Maria se colocava para ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar. E um adorador faz isso mesmo. Um adorador não perde a oportunidade de estar perto de Jesus. Não perde a oportunidade de louvar ao seu Deus, de buscá-lo. E não somente isso. Maria também demonstrava que ela fazia questão
de expressar a sua adoração. E um adorador também faz isso. Um adorador de Jesus faz questão de mostrar quem é o seu Senhor. Esse é um aspecto que não dá para entender na vida de alguns cristãos, ou de algumas pessoas que se dizem seguidoras de Cristo. Se a gente ama uma pessoa, se a gente ama a nossa esposa, a gente tem alegria de falar coisas sobre ela, o quanto nós gostamos dela, suas características, suas qualidades, né? Nós temos alegria de dizer isso e de expressar. Quando estamos numa roda de familiares, de pessoas queridas, né? Toda vez que se toca no assunto de família, você fala. Você ama o seu filho, você fala do seu filho. Você diz das suas características também, diz o quanto ele é inteligente, o quanto ele está crescendo. E quando nós também amamos a Deus, é claro que isso vai ser expresso de alguma forma. Esse amor vai ser demonstrado. Quando nós estivermos junto das pessoas, a gente vai dizer isso, a gente vai comunicar o quanto Jesus Cristo é importante para nós. Porque isso é uma característica de quem adora de fato ao Senhor Jesus. Infelizmente, a adoração atual, ela é mais platônica do que prática, ou mais platônica do que cristã. Quando nós falamos em Platão, Platão chegava e estabelecia aquela ideia, ou aquele mundo das ideias, que existe um mundo ideal e um mundo que é o mundo das coisas materiais. Ele separava essas coisas, separava. Então existem pessoas que separam também, né, como se Deus fosse apenas nas coisas espirituais e aqui nas coisas materiais a gente vai vivendo a nossa vida. Mas não, Deus ele interfere na nossa vida material, na nossa vida física, na nossa vida material. Deus faz parte, Ele é um todo da nossa vida. Então a nossa adoração não pode ser aquela adoração apenas verbal, aquela adoração oral em que nós dizemos alguma coisa a respeito de Deus, ou cantamos alguma coisa a respeito de Deus. Esse louvor é maravilhoso. Quando a gente chega e canta Santo, Santo, Santo é o Senhor, né, isso não pode ficar apenas no aspecto verbal. Isso não pode ser apenas uma expressão, né, da nossa voz, mas tem que ser uma expressão do nosso ser. Essa palavra Santo, Santo, Santo tem que sair do profundo do nosso coração. Né, quando nós cantamos ao Senhor, quando nós falamos alguma coisa a respeito de Deus, a gente tem que lembrar da nossa vida, o quanto Deus fez por nós, o quanto Deus é importante na nossa vida. Então um adorador, ele não pode ficar apenas verbalizando isso em alguns momentos. Isso faz parte da nossa vida. E Maria tinha essa convicção. Maria expressava a adoração de uma forma integral. Um segundo aspecto que nós podemos ver também nesse texto é que um adorador anuncia a morte de Cristo. O ato de Maria profetiza sobre a morte de Cristo. Quando Maria está ali ungindo a Jesus, o próprio Senhor Jesus está mostrando que com aquilo que ela está fazendo, ela está antecipando, ela está mostrando o que vai acontecer com Jesus quando ele for morto na cruz do Calvário e quando ele for meio que embalsamado. Naquela época, os judeus, quando eles preparavam um corpo para o sepultamento, eles não faziam como nós fazemos, né? Que normalmente o corpo fica ali no caixão, a gente coloca algumas flores, né? Existe toda uma preparação. Mas entre os judeus, o corpo era lavado e era colocado um aroma, né? Um óleo, né? Cheiroso, gostoso, né? Para que a pessoa fosse preparada, o corpo dela fosse preparado e colocasse na sepultura, e fosse colocado na sepultura. E Maria, ao fazer isso, ela estava profetizando a respeito da morte de Cristo Jesus. Ela antecipa a pregação da salvação de Deus. E isso é maravilhoso saber, porque também um adorador, ele é um anunciador da morte de Cristo e do significado da morte de Cristo nas nossas vidas. Toda vez que nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos contagiando a outras pessoas a também conhecerem esta salvação.
Então, quando Maria vai ungir aos pés do Senhor Jesus, o que acontece é algo impressionante, porque todo mundo para, todo mundo sente aquele odor, todo mundo percebe, né, que aquele perfume é muito caro. Então todos ficam ali na expectativa do que Jesus vai falar, do que vai acontecer. E essa questão de contagiar, por exemplo, né, essa criança que está chorando, às vezes parece que está rindo, né, contagia todo mundo, fala a verdade, não é? Eu olhei assim, será que está chorando? Será que está rindo? Né? E eu lembrei agora, não tem jeito, né, de a gente não chegar a interromper um pouco, mas eu lembrei da minha sogra. A minha sogra, o toque do celular dela é de uma criança rindo, né? É um bebê sorrindo, né? Eu não sei porque minha sogra não tirou aquele toque ainda, né? Porque sempre é nas horas mais inconvenientes, né, que acaba tocando, né? E da mesma forma que esse choro ou riso acaba contagiando a todos nós, mexe com a gente, eu também vejo que, no caso de Maria, ela também mexeu com todo mundo. Todo mundo que estava ali começou a prestar atenção. Às vezes o Pedro estava conversando com o João uma outra coisa, um outro assunto. Talvez estavam lembrando do tempo da pesca, junto com o André e com o Tiago também. Mateus, que era contador, né, já estava conversando com Tomé, falando, Tomé, presta atenção no Judas, eu acho que ele está pegando dinheiro da bolsa. Né? E o Tomé, que era mais cético, eu também acho que sim, eu estou desconfiado dele. Né? E o outro estava conversando ali, talvez o Bartolomeu, conversando lá com o Simão Zelote contando das histórias dele quando ele era revolucionário, porque o Zelote era um revolucionário, ele contando às vezes, talvez um dia, que ele fez uma espécie de emboscada para pegar alguns romanos, porque os zelotes faziam muito isso. Então todos lá estavam ali contando, falando um pouco das suas histórias de vida, Jesus Cristo também ali contando várias coisas do reino, e Maria chega para ungir a Jesus. E aquilo faz com que todos os olhos se voltem para ela. Alguns dizendo, o que essa mulher está fazendo? Por que ela está fazendo assim? Um adorador, ele é conhecido justamente pelo testemunho da sua adoração. Então nós que evangelizamos, nós que falamos a respeito de Cristo, seria tão mais fácil a gente falar a respeito de Cristo, não se preocupando tanto com o método. Existem métodos muito bons, existem as 4 leis espirituais, que é um folheto que você abre, que mostra para a pessoa, olha, você está nessa condição, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, você precisa aceitá-lo, você quer aceitá-lo agora? Eu vi um método muito interessante que é um cubo, que você vai abrindo e vai mostrando figuras a respeito da salvação. Aliás, até é um método que a gente vai até ensinar para o pessoal aqui, eu já falei com o rapaz, para nos ensinar. Mas seria muito mais fácil que ao invés de nós utilizarmos os métodos, que são bons e precisam ser utilizados também, que a gente fosse um adorador, que a gente demonstrasse a paixão na hora de pregar, na hora de falar, na hora de demonstrar Jesus, que a gente tivesse esse ato de Maria e que toda vez que a gente falasse a respeito de Cristo ou demonstrasse a nossa adoração a Cristo, as pessoas parassem para olhar e percebessem, né, o quanto nós amamos a Deus. Porque é isso que faz a diferença. Um culto frio, um culto apenas burocrático, uma pregação vazia, ou até mesmo um cântico mecânico, não vai mexer com os corações. As pessoas muitas vezes olham para isso e percebem a falsidade no olhar, percebem a falsidade no falar. É muito interessante, as mulheres são mais práticas nisso, porque nós homens temos dificuldade de olhar nos olhos. As mulheres já olham nos olhos assim, e a gente, quando olha nos olhos das pessoas, a gente percebe se de fato o que ela está dizendo é verdade ou não. Mas no caso de Maria, Maria chega e se derrama ali na presença do Senhor, e isso faz toda a diferença, porque ela está, como adoradora, evangelizando. Um adorador, não dá para separar adorador de evangelista. O adorador é um evangelista, porque ele vai expressar a adoração a Jesus Cristo. Amém, queridos? Um outro aspecto que nós vemos aqui
é que um adorador tem a sua prioridade em Deus. Maria não poupou despesas para agradar a Jesus. Então Maria, quando viu, né, que ela poderia adorar a Jesus, aliás, Maria, quando estava ali para derramar aquele nardo precioso aos pés de Jesus, aquele perfume caríssimo, que custava 300 denários, na verdade, esse preço, que é um preço muito caro, correspondia ao salário de um ano. O salário de um ano de um trabalhador, um jornaleiro, né? Uma pessoa que trabalha por jornada diária. Então era um dinheiro muito caro, muito caro. E ela não chegou e pegou umas gotinhas, ela não colocou uma medida, né, pequena, ela pegou e despejou todo o perfume nos pés de Jesus. E a gente fica pensando, né, que coisa esquisita esse negócio. Nos pés, né? Colocar perfume nos pés. Né? Eu sei que tem o tênis pé Baruel, né, que resolve um monte de problema de adolescente, né, patrocinadora do Neymar, da seleção brasileira. Aí a gente tem que entrar na cultura, né, irmãos? Não dá para a gente chegar e até aplicar direito a essa passagem se a gente não entrar na cultura. Por que os pés? Irmãos, nós estamos lidando com um local em que é totalmente pedregoso. A gente está falando de Jerusalém. As pessoas andam de sandálias, né, em caminhos que são pedregosos. Então os pés estão constantemente sujos e empoeirados. E não somente isso, os pés estão também ali esfolados, às vezes feridos. E não existe naquela época um tênis Nike aveludado, né, que você pisa, parece que você está pisando nas nuvens, ou um sapato de cromo alemão, né? Aliás, não tem nem Vulcabras, né? Quem já experimentou Vulcabras sabe o que é sofrer. Meu pai casou com o Vulcabras, né? Então o Vulcabras é aquela coisa horrorosa, né? Um dia o Paulo Maluf fez um comercial do Vulcabras, eu olhei assim, o Paulo Maluf não usa Vulcabras, não usa. E era aquele sapato ruim, mas nem naquela época havia um sapato assim. Não havia um sapato assim. Então nós vemos que ali o vestuário era totalmente precário, e principalmente quando se tratava de sapato, não era muito bom, eram sandálias. Então quando eles chegavam na casa de alguém, era praxe um servo da casa ir até as pessoas com vasilhas, com toalhas, e lavarem os pés das pessoas. Isso era uma boa recepção, fazia parte da hospitalidade da época. Como hoje, a gente recebe com um cafezinho. Aliás, o cafezinho é uma senha, né, na nossa sociedade. O cafezinho é para você ir embora. Quando uma pessoa quer um cafezinho, é porque está tarde o negócio, né, é para ir embora, né? Mas no Brasil a gente tem os nossos códigos de hospitalidade. Ali era um código de hospitalidade. Então era muito normal lavar os pés. E mais de uma ocasião nós vemos isso. Nós temos um momento em que esta mulher lava o pé, Maria, a outra mulher também lava os pés do Senhor Jesus, e Jesus Cristo na ceia. Ele pega uma toalha, pega uma vasilha e começa a lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos. E isso era uma coisa de servo. Tanto é que Pedro chegou e disse, Senhor, pelo amor de Deus, ou pelo amor do Senhor mesmo, não faz isso. Não faz isso. Deixa que eu lavo. Né? Ele achava que era indigno o Senhor Jesus fazer um negócio desse. E aí o Senhor Jesus diz, olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, exagerado, falou, Senhor, então lava tudo, pode cabeça abaixo, pode lavar, né? E isso era um costume da época. Só que esta mulher, ela foi além do costume. Ela foi além do que era usual. Ela pegou o nardo, que correspondia a um ano de salário, e despejou sobre os pés de Jesus. A sua liberalidade não foi fruto de coação, ninguém pediu
que ela fizesse isso, como também não é para ser assim. Igreja não tem que chegar e forçar as pessoas a fazerem alguma coisa. Eu fico muito entristecido quando eu percebo leilão em igreja. Irmãos, quem pode dar 1.000? Quem pode dar 500? Quem pode dar 100? Né? Quem vai dar um carro aqui? Quem vai dar a sua casa? Né? Vira um leilão, a igreja vira um leilão. As pessoas são coagidas, às vezes, a darem aquilo que não tem. Né? Outro dia eu vi uma pessoa, não, pela fé, dá o dinheiro do ônibus, dá o dinheiro do não sei do que. Não, não é para dar o dinheiro do ônibus, não. Não é para dar o dinheiro do ônibus, não é para fazer isso. Não é para que cada pessoa, segundo aquilo que propôs no seu coração, possa oferecer a Deus. E nesse caso ela não foi coagida. Ela fez aquilo porque desejou. Né? E assim também é quando se trata de nós ofertarmos a Deus, seja o que for, seja no aspecto financeiro, seja no nosso trabalho, né? Seja no nosso jeito de trabalhar para o Senhor, tem que ser fruto da liberalidade. Né? É claro que nós devemos sempre incentivar uns aos outros a trabalharem para o Senhor, a servirem ao Senhor, mas nunca fruto de coação. Né? Deus não faz isso com ninguém. Jesus Cristo não obriga a gente nem a ser salvo. Ele bate na nossa porta do nosso coração e se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele entra e faz morada. Então a coação não é o ideal na vida da igreja. O que nós podemos perceber é que aquela mulher, ela fez isso de todo o seu coração. E nós precisamos ser liberais também com Deus. A gente precisa entender as nossas prioridades. Se a gente vai lá num jogo de futebol, a gente se derrama por aqueles 11 jogadores que não estão minimamente preocupados conosco, né? Que beijam o escudo do time quando fazem, né, o contrato. Mas depois, na primeira oportunidade de um contrato melhor, já beijam outro escudo de outro time. Né? Fazem juras de amor por outro time. E a gente chega lá e grita o nome deles. Né? Luiz, fabuloso! Né? Luiz, fabuloso. Eu sou São Paulino. Né? Então, Luiz, fabuloso. A gente grita o nome dos nossos craques e das pessoas que fazem coisas mirabolantes com a bola. E a gente, às vezes, não faz isso com Deus, não vibra com as coisas de Deus. Deus que ama a gente, Deus que cuida da gente. Aliás, a gente precisa entender, não é errado a gente chegar e ter os nossos lazeres, não é errado a gente poder participar disso, mas com Deus deveria ser muito maior a nossa dedicação, muito maior. Então nós precisamos aprender com Maria, porque Maria chegou e derramou o nardo aos pés do Senhor Jesus, e a gente precisa se derramar. Se a gente canta uma música, por exemplo, popular, um hino ao Senhor deveria ser cantado com muito mais vontade. Quando nós vamos com alegria à festa de alguém, nós devemos ir com muito mais alegria nas reuniões que nós fazemos na igreja. Quando nós temos o prazer de estar com alguém, a gente deveria ter muito mais prazer de estar, por exemplo, na oração, né? Orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que Ele seja o nosso Deus, que Ele seja o nosso cuidador. Então, um adorador tem a sua prioridade em Deus e nós precisamos também aprender com Maria desta forma. Agora, nós vemos, por último, que a verdadeira adoração gera oposição. Existe uma tentativa de invalidar o ato. Judas é o primeiro a dizer, onde já se viu isso? Ele começa a julgar. E se fosse Pedro, ele não julgaria, não. Porque Pedro falou coisas mais exageradas também, fez coisas exageradas e ninguém julgou. Por quê? Porque Pedro era homem também. E era pescador. Era forte. Então Judas não falava nada quando Pedro dizia alguma coisa. Mas Maria, o Judas achou, cresceu ali, dizendo, olha, Senhor, que absurdo. Tanto pobre na face da terra. E essa mulher aqui, né, gastando esse dinheiro. E o texto já logo mostra qual era a intenção de Judas. Né? Judas, ele era o tesoureiro. Né? Era o tesoureiro do grupo. E diz o texto que ele roubava. Então, o interesse dele estava no dinheiro. Então, ele começou ali, olha, tantos pobres, Senhor.
Lembra do rico, que o Senhor falou que para o rico vender tudo e dar o dinheiro para os pobres, se ele quisesse, se realmente ele amasse o Senhor, amasse a Deus e cumprisse a vontade de Deus? Olha Maria, essa mulher está doida. E é interessante isso, né? Porque isso acontece muitas vezes, nós percebemos isso. Né? Às vezes a pessoa está num ato de adoração e aquela pessoa mais legalista ou invejosa, ou uma pessoa que tem outros interesses, agendas ocultas, chega e julga. E o Senhor Jesus, ele demonstra que existe tempo para todas as coisas. Haveria tempo para se fazer o bem para os pobres. Quando Jesus Cristo diz, os pobres sempre vocês terão convosco, é porque certamente haveria tempo também de ajudar os pobres. Não é que ele está simplesmente falando, mas pobre se acha em todo canto. Né? Pode parecer que Jesus Cristo está dizendo isso, mas não, Jesus está dizendo, não, dá tempo de fazer o bem para os pobres porque eles estão aí. Agora a mim não, porque eu serei depois entregue à crucificação. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é como Jesus Cristo, ele trata até o dinheiro. Né? Imagine, Jesus Cristo, ele permite que o tesoureiro do grupo seja um ladrão. Por que Jesus Cristo faz isso? Porque o amor de Jesus não está no dinheiro. As igrejas deveriam aprender assim também, porque existem igrejas que dão tanto valor ao dinheiro, idolatram tanto dinheiro, que só se fala a respeito do dinheiro. Que às vezes tem uma pregação para pregar o Evangelho de Jesus Cristo e tem uma pregação anterior de uns 30 minutos para convencer a pessoa a chegar e dar uma oferta. Eu fico indignado com isso. Porque a gente sabe que aquilo que você dedica mais ao culto é aquilo que é mais importante. Então, se num culto a gente dedica mais tempo à palavra, é porque a palavra tem um aspecto predominante no culto. E aí nós temos o louvor, que a gente dedica um período do louvor para mostrar que o louvor tem sua importância no culto. Agora, se a gente dedica 30 minutos falando sobre dinheiro, e depois mais 30 minutos para falar da palavra, e 30 minutos a gente faz isso todo culto se fala a respeito de dinheiro, é porque o Deus dessa igreja é o dinheiro. Porque se preocupa-se muito mais com o dinheiro do que propriamente com Deus. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo ele tinha a exata intenção em relação ao dinheiro. Ele sabia que era necessário, ele falou a respeito do dinheiro, falou a respeito da necessidade de guardar em alguns momentos, por exemplo, na multiplicação dos pães, mas o amor de Jesus não estava no dinheiro, tanto é que ele confiava o dinheiro a uma pessoa como Judas. Isso é para nos ensinar. É claro que a gente não confia o nosso dinheiro a Judas. Né? Aliás, os nossos tesoureiros são eleitos, a gente tem conselho fiscal, eles têm que apresentar as contas, o conselho fiscal vai lá e vê se está tudo ok, né? E isso é apresentado em assembleia para todo mundo acompanhar. Né? Mas para a gente poder entender, né, que Jesus Cristo não enfatizava o dinheiro. Queridos, falsas obras de caridade revelam a hipocrisia daqueles que querem se beneficiar da obra de Deus. E é o que nós podemos ver aqui. As pessoas muitas vezes ficam indignadas em saber que nós estamos aqui no domingo, que nós estamos aqui servindo ao Senhor, que às vezes nós separamos um tempo para fazer uma obra de evangelização, que separamos um tempo para fazer um serviço na casa de Deus. E às vezes um parente, um amigo, fica indignado com isso, dizendo, mas de novo, esse sujeito vai na igreja, mas de novo. Abriu um pequeno grupo na casa dele, eu não vou não, pelo amor de Deus, esse meu parente só pensa em igreja, só pensa em Deus. Né? E às vezes a gente percebe esse tipo de ação na vida daqueles que nos cercam, mas o fato é que verdadeiros adoradores não vão deixar de fazer isso, porque o seu prazer está justamente no Senhor. Amém, queridos? Queridos, eu quero concluir e quero orar com vocês. Primeiro,
a oração que eu quero fazer com os irmãos é de que Deus tem um plano para a família. A família de Marta, de Maria e de Lázaro foram muito abençoados por Deus, porque a gente sabe que Deus tem um plano para a família. E Deus tem um plano para a nossa casa, Deus tem um plano para a nossa família. Da mesma forma que a gente viu a música do Estênio, Deus deseja morar na nossa casa. Deus deseja habitar no nosso lar. E existem formas para que a gente possa permitir e possa sempre acolher a Jesus Cristo no nosso lar. Lembrando-se dele nas orações, lembrando-se dele no culto doméstico, lembrando-se dele servindo, abrindo a sua casa para que seja um lugar de evangelização, de pregação, de crescimento. Quer dizer, existem vários aspectos que a gente pode chegar e convidar a Jesus para ser bem quisto ou bem recebido em nosso lar. O meu conselho é que você abra o seu lar para Jesus Cristo. Abra o seu lar para Jesus Cristo. Permita que você tenha momentos ali de falar a respeito dele, da sua palavra. Permita que Jesus Cristo ensine a você através de um culto, através de algo que possa ser realizado no seu lar. Porque se você não fizer isso, porque se você se esquecer disso, lembre-se que você está abrindo o seu lar todo dia para a Avenida Brasil. Lembra-se disso. Lembra-se que às vezes a gente se interessa mais a respeito de quem matou o Max, do que propriamente Jesus Cristo. E a gente não percebe, mas os valores estão aí, estão chegando na nossa casa, estão invadindo o pensamento das crianças, estão invadindo o pensamento dos adultos. E às vezes existe desamor. O marido não está conversando mais com a esposa não está conversando mais com o marido, porque Jesus Cristo não está sendo ali convidado para mediar os nossos conflitos, mediar as nossas vidas. Então é muito fácil para que a coisa acabe tomando um outro rumo. A gente precisa aprender isso. Existe o culto doméstico. O culto doméstico não é uma coisa que a gente deveria dispor de qualquer maneira. Existe uma revista da Escola Bíblica Dominical que tem uma leitura, que é uma leitura, a nossa revista é assim, é uma leitura diária. E é interessante que a gente só, muitas vezes, se lembra dessa leitura diária no domingo. Olha, eu abri aqui a revista, está escrito segunda era para ler isso, terça era para ler isso, quarta para ler isso, e eu não li. A gente lê só o texto áureo da revista. E olha lá, se o professor esquece. E essa revista tem um texto ali que era simplesmente para fazer o seguinte, para a gente, em família, com a esposa e com os filhos, ler o texto, talvez fazer alguma explicação. Olha, esse texto aqui, Jesus está dizendo isso, então vamos aplicar isso na nossa vida e orar. E orar. Isso não leva mais do que 10 minutos. 10 minutos. E você pode fazer isso de uma forma diferente, pode fazer uma leitura de um salmo por dia. Meu sogro estava lá no hospital, eu visitei, e aquele tempo, que era o tempo muito exíguo, porque a gente tem que fazer uma visita que é uma visita rápida, ele saiu de uma cirurgia, por causa de infecção a gente não pode ficar muito tempo. Aí quando eu ia saindo, meu sogro chegou e disse, a gente não fez a nossa devocional de hoje. Aí a gente ficou em volta da cama. Eu li o Salmo 46, que o pastor Maurício Carvalho Xavier leu aqui no começo. Eu fiz a leitura, comentei o Salmo 46 e nós ouvimos. E aí eu fiquei olhando para o meu sogro ali, aquela pontinha de admiração, porque ele não esquece de fazer o culto doméstico. Não esquece. E isso é uma coisa que nós precisaríamos retomar. E chegar em casa, você e sua esposa, você e seu pai, você aqueles que são cristãos, de fazerem na sua casa.
É um convite a Jesus. É como se Jesus sentasse ali, lá na poltrona do sofá, né, e ficasse ali olhando e participando e conversando conosco. Aliás, a visão de culto doméstico que a gente tem que ter é essa, que a gente para um pouco para chegar e conversar com Jesus. Outro aspecto é que um verdadeiro adorador não poupa esforços para anunciar Jesus. Se a gente ama, a gente expressa isso. E o nosso desejo nessa manhã é que o Senhor reavive em nós a verdadeira adoração. Vamos louvar ao Senhor e vamos orar.